Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Bom, estamos diante de um procedimento que é utilizado no âmbito do processo constitucional, que tem por finalidade combater a inexistência de um texto de lei que a Constituição delega a criação ao legislador. Isto é, a Constituição é clara em dizer que caberá à lei tutelar determinada matéria. Se o legislador brasileiro não cumprir o seu papel, ele estará sendo, portanto, omisso. E nesse sentido, para combater essa omissão, você pode utilizar este instrumento característico do controle concentrado de constitucionalidade, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Ela se assemelha muito ao mandado de injunção, isso é importante lembrar, porque algumas características são muito próximas, mas não se confunda, são institutos diferentes, ok? Então, o que nós estamos tendo em tela não é simplesmente a inexistência de uma lei, mas a omissão do legislador diante de um dever cogente da Constituição em criar uma lei, o qual ele ainda de fato não a fez, ok? Então são características da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Combater a omissão do legislador, ok? Tem uma certa similaridade com o mandado de injunção, embora não seja o mandado de injunção característico do controle concentrado como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão o é. Ela surgiu no ano de 2009 com a lei aí das ADINs. É possível você ter uma cautelar em sede da ADO, ok? E, não obstante, em se tratando de uma omissão parcial do legislador, você pode pedir das duas coisas uma. Ou a suspensão do texto de lei onde deveria ter uma determinada legislação ali e não tem, ou seja, deveria ter uma determinada tutela e a lei é omissa, ou a suspensão de todos os processos que eventualmente estejam ocorrendo, debatendo sobre este tema, ok? Se você fala da similaridade, da ADO com o MI, quer dizer, da ação direta de inconstitucionalidade com mandado de injunção, que é também um instrumento processual constitucional em sede de controle de constitucionalidade, guarde com você, como eu falei, que o mandado de injunção, controle difuso de constitucionalidade. A ADO, ela por sua vez, é do controle concentrado de constitucionalidade. Na ADO, qualquer omissão que a norma cogente constitucional está delegando ao legislador cumprir e não faz, qualquer omissão é omissão. No MI, você tem aí o impedimento de um exercício de um direito fundamental justamente pela ausência da tutela de lei e, portanto, é importante lembrar que no MI você pede essa tutela do exercício de um direito fundamental, enquanto na ADO, o que acontece? O Supremo, se ele reconhecer que não existiu realmente aquela criação de norma, ele vai delegar ao legislador constitucional essa criação em até 30 dias, embora a lei de ADINs preveja 30 dias ou prazo razoável para isso, né? Mas o STF, como ele faz no mandado de injunção, ele não vai fazer na ADO, ou seja, ele não vai suprir essa lacuna, essa inexistência de lei. É importante você tomar cuidado com isso, porque é uma característica própria da ADO. Não é? Ela tem uma crítica que se faz também, que é essa suspensão que ela pode exercer num texto de lei dada a sua omissão, ou até nos próprios processos, porque em se tratando de um texto de lei que você está suspendendo, você pode ofender às vezes alguém que está sendo por ele beneficiado, até que o STF reconheça a mora do legislador, ou seja, o atraso do legislador em criar a lei, ou até mesmo se você suspender os processos, todo mundo fica aguardando até aquela decisão do Supremo que vai falar realmente precisa criar uma lei, legislador, cumpra-se essa lei. Então, é importante você lembrar que quando a gente fala desse dever do legislador de criar uma lei, caso ele não o faça, ele pode ser enquadrado como improbidade administrativa, tá bom? Então guarda com você que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão vai combater dentro do controle concentrado a inexistência de um texto de lei que por força de ordem cogente da Constituição o legislador não cumpriu, e embora se assemelhe ao mandado de injunção, ela não é, porque ela é característica do controle concentrado e não está falando do exercício de um direito fundamental necessariamente, mas sim falando da mora de um legislador que não cumpriu o seu papel
conforme a Constituição assim o delegou, tá bom? Eu agradeço a sua audiência, pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.